Tem gente que treina bíceps há anos, aumenta a carga, sai do treino com o braço queimando. E mesmo assim, o bíceps continua ali, estagnado, como um guerreiro que luta todas as batalhas, mas nunca evolui de armadura. A sensação é sempre a mesma. Esforço não falta, dor não falta, pump não falta, mas crescimento real não vem. E isso não acontece por acaso. O problema é que a maioria das pessoas confunde cansaço geral com estímulo real de hipertrofia. O peso sobe, o movimento acontece, mas biomecanicamente o bíceps quase nunca é o músculo mais exigido da repetição. Ele começa o movimento, mas rapidamente perde o protagonismo para costas, ombros, antebraços e até para o embalo do corpo. O treino parece pesado, mas o bíceps escapa da obrigação de crescer. E se você leva o treino de braço a sério, não só como vaidade, mas como construção real de físico, fica comigo até o final. Hoje você vai entender por que apenas 3 exercícios, quando organizados da forma certa, fecham todas as rotas de fuga do bíceps e o forçam a crescer. Quando alguém diz que o bíceps não cresce, quase sempre está olhando para o lugar errado. O problema não é falta de exercícios nem falta de intensidade. O erro está no fato de que, durante a maior parte do treino, o bíceps raramente é o elo fraco do sistema. O corpo, inteligente como um estrategista de guerra, sempre encontra um caminho mais forte para mover a carga. Biomecanicamente, basta o cotovelo avançar alguns centímetros, o tronco balançar levemente ou a pegada começar a falhar para que outros músculos assumam o controle. Costas ajudam na flexão do cotovelo, ombros estabilizam demais, antebraços seguram a carga e o bíceps passa de protagonista a coadjuvante. O movimento continua, mas o estímulo se dilui. É por isso que tanta gente consegue aumentar peso ao longo dos meses sem ver o braço mudar. O corpo não ficou maior, ficou mais eficiente em escapar da tensão. E enquanto o bíceps tiver para onde fugir, ele não tem motivo fisiológico para crescer. É aqui que a lógica dos 3 exercícios começa a fazer sentido. O primeiro exercício existe para resolver um problema específico: impedir que o bíceps escape da tensão logo no início do movimento. A rosca direta, quando feita da forma correta, não é básica. Ela é implacável. Diferente do que muita gente acredita, o papel dela não é levantar o máximo de peso possível, mas criar um cenário onde o bíceps seja obrigado a sustentar força do começo ao fim da repetição. Com os cotovelos fixos ao lado do corpo, sem avançar à frente, e o tronco completamente estável, o bíceps passa a ser o principal responsável pela flexão do cotovelo. Nesse cenário, não existe impulso suficiente para mascarar fraqueza. Se o bíceps não produzir força, o movimento simplesmente não acontece. Mesmo quando o bíceps aprende a sustentar tensão contínua, ainda existe uma região onde ele costuma escapar: o alongamento sob carga. A maioria das pessoas treina o bíceps quase sempre em posições confortáveis, onde o músculo já está encurtado e mecanicamente favorecido. E é exatamente aí que o crescimento começa a travar. A rosca inclinada muda completamente esse cenário. Com o braço posicionado atrás do tronco, o bíceps inicia o movimento em um estado de alongamento profundo. Nessa posição, ele não pode contar com impulso inicial, nem com ajuda significativa de outros músculos. Ou ele produz força dali, ou a repetição não sai. Do ponto de vista mecânico, esse alongamento sob tensão cria um estresse que o corpo não está acostumado a lidar. Fibras que quase nunca são exigidas passam a ser recrutadas. É desconfortável, instável e limita a carga. E exatamente por isso funciona. Como em qualquer prova digna de um herói, é no ponto mais desfavorável que o corpo é forçado a evoluir. Mesmo assim, ainda falta fechar o ciclo completo do estímulo. Depois de eliminar o embalo e obrigar o bíceps a trabalhar sob tensão contínua, e depois de expô-lo ao alongamento sob carga, falta o último teste: a capacidade de sustentar força quando o músculo está totalmente encurtado. É aqui que muitos treinos falham sem perceber. A rosca concentrada ou a rosca no cabo com foco total no topo do movimento coloca o bíceps numa posição onde praticamente toda a carga depende da contração ativa do músculo. O apoio elimina balanços, reduz interferências e transforma cada repetição em um teste direto de controle. Quando a contração no topo é mantida por um breve momento, o bíceps deixa de apenas mover o peso e passa a dominá-lo.
Esse detalhe muda completamente a qualidade do estímulo. O músculo aprende a sustentar força onde normalmente relaxaria. Exatamente o que influencia a densidade e pico do bíceps. Quando você olha para esses 3 exercícios em conjunto, percebe que eles não são apenas variações de rosca. Eles representam 3 situações mecânicas das quais o bíceps normalmente foge: tensão contínua, alongamento sob carga e contração máxima. Quando uma dessas peças falta, o músculo encontra brechas para se adaptar sem crescer. É como o trabalho de Hércules enfrentando a Hidra. Cortar apenas uma cabeça não resolve, porque o problema se adapta. Só quando todas as frentes são atacadas ao mesmo tempo é que a fuga deixa de existir. Com o bíceps, acontece exatamente isso. Quando essas 3 exigências estão presentes, o músculo não tem alternativa adaptativa que não envolva crescimento. No fim das contas, o bíceps não cresce porque foi cansado, nem porque foi sentido. Ele cresce quando é colocado em situações mecânicas claras, inevitáveis e repetidas ao longo do tempo. Esses 3 exercícios, organizados dessa forma, não apenas funcionam, eles forçam o bíceps a crescer, porque fecham todas as rotas de fuga que o corpo costuma usar. Se você quer parar de treinar braço no automático e começar a construir bíceps com método e consciência, se inscreve no canal e continua essa jornada comigo. Aqui o treino não é sobre levantar mais peso, é sobre dominar o próprio corpo, como todo verdadeiro estrategista faz antes da vitória.